Hoje damos início, neste mês de março, a uma série de estudos, 5 estudos, baseados num tema que poderá parecer polémico: coisas que Deus desconhece. É uma frase, é uma afirmação um pouco provocatória, mas eu creio que muitos de vós a conhecem e é facilmente entendível quando elaborada. E obviamente nós vamos refletir e eu gostaria de, a partir desta frase, refletir sobre coisas essenciais da fé, coisas básicas, essenciais da fé, mas que são muito importantes. E gostaria de o fazer, obviamente, numa perspectiva wesleyana, numa perspectiva daquilo que é a tradição de Wesley, a tradição teológica de Wesley. Então, hoje, nas coisas que Deus desconhece, nós começamos por dizer: Deus desconhece um pecado que Ele não odeia. E esta é uma afirmação muito importante. E eu gostaria de basear esta afirmação numa palavra de Abacuque, uma palavra que diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. São palavras reiteradas permanentemente de capa a capa da nossa Bíblia, e são palavras que nós podemos encontrar vivenciadas, experimentadas, proclamadas e testemunhadas na boca dos patriarcas, na boca dos profetas, na boca de homens e mulheres que verdadeiramente viveram uma relação profunda com Deus e experimentaram o amor de Deus naqueles momentos em que claramente tiveram consciência de que estavam a falhar, de que estavam a errar. Não há um pecado que Deus não odeia. Esta afirmação, ela leva-nos em primeiro lugar a compreender alguma coisa que é importante, é que o pecado é constitutivo da nossa própria natureza humana. Eu lembro palavras que nós conhecemos bem, que dizem: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não interessa se somos cristãos ou não, não interessa em que estádio da fé nos encontramos, não interessa o que quer que seja, todo o ser humano é revestido desta dimensão teológica que nós chamamos pecado, ou seja, uma capacidade inata para fazermos, como Paulo diz, fazermos o mal que não gostaríamos de fazer e não fazermos o bem que gostaríamos de fazer. E, portanto, a primeira, digamos, reflexão em torno desta palavra, Deus desconhece um pecado que Ele não odeia, é precisamente neste sentido, no sentido de percebermos que somos pecadores. Somos homens e mulheres que permanentemente se confrontam entre o bem e o mal. Esta é uma realidade que nós encontramos expressa logo nas primeiras páginas da Bíblia, onde o homem deseja fazer a experiência do conhecimento de todas as coisas. E a liberdade com que Deus o cria potencia esta luta permanente entre o bem e o mal. Mas se é verdade que Deus desconhece um pecado que Ele não odeia, isso significa também dizer que Deus sofre com o sofrimento dos homens e das mulheres. À data da gravação deste primeiro estudo, temos ainda ecoando em nós os gritos de lamento, de desespero de uma nova guerra nesta velha Europa. E confrontados com esta realidade, nós pressentimos e de alguma forma os nossos corações se entristecem por reconhecer que a maldade e a opressão assume uma face tão destrutiva como é verdadeiramente a guerra. E a guerra, ela é geradora de morte, ela é geradora de violência, ela semeia rancores, ela destrói a alegria, ela destrói a dignidade. Mas
Se sairmos do contexto desta trágica guerra, nós experimentamos isso mesmo nas coisas simples do dia a dia. Quando nós pecamos, nós geramos conflito, nós geramos tristeza, nós geramos corte de relação, nós geramos situações que verdadeiramente contrastam com aquilo que era ou deveria ser a alegria e a paz para a qual Deus verdadeiramente nos criou. E por isso, esta frase, não há um pecado que Deus não odeie, fala-nos precisamente de um Deus que nos ama, de um Deus que, reconhecendo o pecado na condição humana, percebe que esse pecado verdadeiramente destrói a felicidade de cada um de nós. E por isso, este ódio, vamos pôr assim, que Deus tem para com o pecado, não é pura e simplesmente uma manifestação de uma dualidade de um Deus que é perfeitamente santo e que por isso odeia o mal. Não, esta reação alérgica que Deus tem para com o pecado, ela se consubstancia precisamente no desejo que Deus tem de que o homem seja verdadeiramente feliz. De que o homem seja verdadeiramente uma expressão da sua imagem e da sua semelhança. No sentido de que verdadeiramente só podemos ser homens e mulheres. Só podemos ser verdadeiramente humanos quando, na relação com Deus, lutando precisamente contra tudo aquilo que representa o pecado na nossa condição humana. E por isso eu diria, e terminando, que entre Deus e o pecado há uma espécie de alergia. E talvez o texto que melhor nos ajuda a entender isso, talvez seja o texto de Marcos, capítulo 1, logo no início do Evangelho de Marcos, como que dizendo aquilo que Jesus vem. Pouco depois do momento da escolha dos discípulos, Jesus está na sua terra natal, está na sinagoga num dia de sábado, e nesse dia de sábado ele ensina. O texto de Marcos não nos diz o que é que ele ensina. Aliás, o texto de Marcos não é muito prolífero nem em discursos. Apenas diz que Jesus, muitas vezes diz que Jesus ensinava, Jesus preferia algumas palavras. Não diz que palavras, que ensinos são esses, mas expressa de uma forma muito clara aquilo que é a reação das pessoas a essa mesma palavra. E então, nesse sábado, na sinagoga, estava alguém que, porventura, estaria todos os sábados naquela sinagoga, mas nesse dia, de uma forma particular, estava Jesus. Jesus, que é a expressão visível do amor de Deus, a expressão visível da vontade de Deus. E nesse dia, diz o texto que esse homem foi convulsionado por um espírito imundo que nele estava presente e que se dirige a Jesus no plural, dizendo que temos nós a ver contigo, vieste para destruir-nos. E são simbólicas estas palavras no sentido em que elas, no fundo, representam aquilo que é o confronto entre a pessoa de Jesus e a situação e a condição do pecado que nos habita. Onde Jesus está presente, há um conflito permanente e um conflito gritante com tudo aquilo que nos rouba a dignidade, com tudo aquilo que nos rouba a alegria, a paz, com tudo aquilo que nos impede de sermos mais à semelhança e à imagem do nosso Deus. Por isso, nada há que seja contrário à sua vontade, nada há que possa verdadeiramente nos diminuir na nossa dignidade de seres humanos, que verdadeiramente Deus não odeia. E nessa perspectiva ele se faz presente nas nossas vidas, se faz presente em Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo para nos ajudar a verdadeiramente nos redimirmos e a podermos nos aperfeiçoar. No fundo é aquilo que nós chamamos de santificação e que no fundo nós podíamos resumir de uma forma simples. Poder ser melhor hoje, poder sair vitorioso hoje, onde ontem fomos derrotados, onde ontem nos deixámos seduzir por pecado que em nós habita,
ou seja, podermos continuar a crescer à estatura de Jesus Cristo. Significa isso dizer continuar a crescer no sentido da perfeição no amor, desse amor que Deus nos revela em Jesus Cristo e que pela ação do seu Espírito está presente em nós para nos ajudar a vencer sobre todo o pecado.